uma destruição, né, desse meio ambiente causados pelo poder do homem. Então, ele faz parte da tecnofobia humanística, né, que é a posição fóbica com relação às tecnociências, porque para ele essas tecnociências trazem um risco tanto ambiental quanto para o homem. A passagem citada em seguida ilustra a dimensão que o problema da técnica assume no mundo contemporâneo, para o autor, bem como imprime a necessidade sentida por Jonas de uma compreensão profunda e abrangente do problema. É porque a técnica, hoje em dia, interfere em quase tudo que diz respeito ao ser humano. Viver e morrer, pensar e sentir, agir e padecer, ambiente e coisas, desejos e destino, presente e futuro. Em suma, dado que ela se tornou um problema tanto central quanto ameaçador da existência humana global sobre a Terra, que ela, por meio disso, se converte também em uma questão da filosofia. Com isso, faz-se necessário algo como uma filosofia da tecnologia. Para ele, então, a técnica, ela interfere em toda a dimensão do ser humano, tanto no presente quanto no futuro, e ela é um mal ameaçador da existência humana global sobre a Terra. E sobre esse assunto, né, do poder do homem sobre a natureza, Hans Jonas torna necessário uma reflexão ética. A importância de sua reflexão face aos problemas de ordem ética na atualidade é enorme. A temática do quadro tecnológico vigente na contemporaneidade é por ele esmiuçada com vigor e detalhe profundo. Bom, durante a história da humanidade até a época medieval, a natureza ela se figurava como duradoura e permanente, que sofria modificações que era sempre capaz de conseguir se melhorar. Porém, essa concepção mudou por causa da técnica e da ciência dela derivada, né? O impacto antes da tecnologia não era muito significativo. As consequências das ações sobre o homem e a natureza eram facilmente controladas. Porém, hoje isso mudou. A técnica, então, ela invadiu todas as dimensões da existência do homem, espalhando também a sua influência na biosfera. Hoje, a técnica ela possui um impulso infinito, objetivando um domínio cada vez maior sobre as coisas e sobre os próprios homens. Bom, ao observarmos as consequências do mundo tecnológico, o que se vê é que a tecnologia ela oferece uma intervenção de amplitude e magnitude altíssimas, interferindo diretamente na forma como o homem vive e trazendo problemas de ordem jamais prevista. A primeira imagem é para ilustrar o crescimento, né, da industrialização com a poluição maciça do ar. A segunda já mostra as explosões nucleares que causam grandes danos ambientais. A terceira imagem é o natural sendo devorado pelo artificial, vive-se sob uma natureza artificializada, né? E a quarta já é com relação às próprias pessoas. Ansiedade, estresse, raiva e nervosismo. Então, o progresso científico provocou sérios problemas no meio ambiente, como as experiências nucleares e o uso de bombas atômicas, a poluição maciça do ar, a destruição da camada de ozônio, com consequente efeito estufa e alteração climática, a exploração do solo e reservas energéticas naturais, o desmatamento juntamente com as queimadas, a extinção de espécies animais, desaparecimento também de muitas espécies vegetais, a contaminação das águas e a manipulação e adulteração dos alimentos de origem vegetal e animal, que é a transgenia, que gera um outro problema também, porque os transgênicos necessitam de agrotóxicos e esses agrotóxicos causam sérios problemas ao ambiente, como a degradação do solo e fertilidade, a contaminação de recursos hídricos, a resistência de certas pragas e além dos danos serem causados a longo prazo. Hoje não se vê os problemas desses transgênicos, mas sim eles vão vir a longo prazo. Então o dilema é este: não apenas quando usados para fins maus, mas mesmo quando usados para fins mais justificados e próprios, a tecnologia tem um lado ameaçador, causando profundas modificações na essência da humanidade e no próprio meio ambiente.
Os efeitos da tecnologia são cada vez maiores espacialmente falando e se estendem para um tempo distante, o futuro. E no entender de Hans Jonas, como eu já havia falado, as bombas atômicas e as suas consequências foram o que pôs em marcha o pensamento em direção a um novo tipo de questionamento. Um questionamento que se fala do poder do homem sobre a natureza e como que esse poder pode vir a gerar sérias ameaças no futuro. Hans Jonas percebeu também que, além do choque agudo sofrido, se iniciaria uma crise crônica e gradual decorrente do perigo crescente dos riscos do progresso da tecnociência e seu uso perverso. E essa moderna intervenção tecnológica passou a conceber a natureza como instância de exploração e, nesse sentido, passível de ser alterada radicalmente. Por isso, tornou necessário o princípio da responsabilidade. Então, o princípio da responsabilidade de Hans Jonas, ele trata-se da concepção ética que preconiza a ampliação do conceito de responsabilidade, cuja especificidade consiste em englobar a natureza e as gerações futuras. Hans Jonas propõe uma ética atual que se preocupa com o futuro, que pretende proteger os nossos descendentes das consequências das nossas ações presentes. O princípio da responsabilidade, então, como o próprio nome já vem falar, é a nossa responsabilidade para com o meio ambiente e para com as gerações futuras, de modo que podemos proteger os nossos descendentes das consequências das nossas ações. Então, diante de todo esse cenário do poder do homem, torna-se necessária uma nova ética. Hans Jonas propôs, então, um referencial teórico baseado no princípio da responsabilidade. E para ele, a tecnociência cria um risco de problemas ambientais. E a forma de prevenir esses riscos é através do princípio da responsabilidade. Hans Jonas, então, ele demonstra a necessidade de desconfiança em relação ao progresso e à evolução que geraram uma série de riscos. E toda a promessa da tecnologia moderna para ele se tornou uma ameaça, demonstrando a necessidade de desconfiança em relação ao progresso e a evolução por gerar uma série de riscos. O ser humano tem, então, o desafio de assumir a responsabilidade dos efeitos de suas ações, e Hans Jonas tem a consciência. Voltou. Então, o ser humano ele tem o desafio de assumir a responsabilidade dos efeitos de suas ações, e Hans Jonas tem a consciência dos perigos intrínsecos à tecnologia. Ele concebe, então, na ética do futuro, a condição de possibilidade para a prevenção do maior risco ao qual estamos submetidos, que é a destruição da natureza e do próprio homem, tornando, então, fundamental o princípio da responsabilidade. A heurística do temor é uma outra guia de reflexão ética de Hans Jonas, sendo um mecanismo de previsão das possíveis consequências geradas pelo uso perverso dessas tecnociências. Ela gera um perigo que se prevê, possíveis desfechos no futuro, como a destruição do homem e da própria natureza e qualquer outro mal ameaçante.